Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Remindo o tempo, por quanto os dias são maus. Efésios 5:16. Os cristãos não devem apenas estudar para melhorar, redimir as oportunidades, o tempo que desfrutam para sua própria vantagem, como aqueles que fariam uma boa pechincha, um bom negócio, mas também o trabalho de recuperar outros de seus cursos malignos. Que Deus possa adiar sua ira e o tempo possa ser redimido e resgatado daquela terrível destruição que, quando chegar, acabará com o tempo da paciência divina. E por esse motivo é adicionado por Paulo, porque os dias são maus. Como se o apóstolo tivesse dito, a corrupção dos tempos tende a acelerar os julgamentos ameaçados ao desperdício do tempo, mas sua caminhada santa e cautelosa tenderá a resgatar, redimir o tempo das mandíbulas devoradoras dessas calamidades. Portanto, somos exortados a exercer sabedoria para que possamos redimir o tempo verdadeiramente e, portanto, perceber que nada é mais extremamente precioso. Por quê? O tempo é precioso. O tempo é precioso pelas seguintes razões. 1. Porque uma eternidade feliz ou miserável depende do bom ou mau aproveitamento dele. As coisas são preciosas na proporção de sua importância, ou no grau em que dizem respeito ao nosso bem-estar. Os homens atribuem o mais alto valor às coisas das quais eles são sensíveis. Seu interesse depende principalmente. E isso torna o tempo extremamente precioso, porque nosso bem-estar eterno depende do seu melhor uso. De fato, nosso bem-estar neste mundo depende de redimirmos o tempo, aproveitá-lo bem. Se não o remirmos, corremos o risco de chegar à pobreza e à desgraça. Mas por um bom uso, podemos obter as coisas que serão úteis e confortáveis. Mas acima de tudo, é precioso, pois nosso estado, por toda a eternidade, depende disso. A importância de redimirmos o tempo sobre outras coisas está na subordinação de tudo ao tempo. O ouro e a prata são considerados preciosos pelos homens, mas eles têm valor para qualquer homem apenas porque o uso deles tem a oportunidade de evitar ou remover algum mal ou de possuir algum bem. E quanto maior o mal do qual qualquer homem tem vantagem de escapar, ou o bem que ele tem vantagem de obter por qualquer coisa que possua, tanto maior é o valor dessa coisa para ele, seja ela qual for. Assim, se um homem, por qualquer coisa que ele tem, pode salvar sua vida, ou se ele pode perder muito sem isso, ele considerará muito precioso aquilo pelo qual ele tem a oportunidade de escapar de um mal tão grande quanto a morte. Por isso, o tempo é extremamente precioso, porque por ele temos a oportunidade de escapar da miséria eterna e de obter bênção e glória eternas. Disso depende nossa fuga de um mal infinito e nossa obtenção de um bem infinito. 2. O tempo é muito curto, o que é outra coisa que o torna muito precioso. A escassez de qualquer mercadoria leva os homens a atribuir-lhe um valor mais alto, especialmente se for necessário e eles não podem prescindir dela. Assim, quando Samaria foi sitiada pelos sírios e as provisões eram extremamente escassas, uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de um coxe de esterco de pomba por 5 peças de prata, como está em 2 Reis 6:25. Assim, o tempo é mais valorizado pelos homens, porque toda uma eternidade depende dele, e ainda temos pouco tempo. Quando alguns anos se passarem, então irei pelo caminho de onde não voltarei. Jó 16:22. Meus dias são mais rápidos do que um corredor. Eles passam como os navios velozes, como a águia que voa para a presa.
Jó 9, 25 e 26. Nossa vida, o que é isso? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago 4, 14. É apenas como um momento para a eternidade. O tempo é tão curto e o trabalho que temos que fazer nele é tão grande que não temos nada de sobra. O trabalho que temos que fazer para nos preparar para a eternidade deve ser feito no tempo, ou nunca poderá ser feito. E quando é considerado um trabalho de grande dificuldade e luta, então, para isso, o tempo é mais necessário. 3. O tempo deve ser estimado por nós como muito precioso, porque não temos certeza de sua continuidade. Sabemos que é muito curto, mas não sabemos o quão curto é. Não sabemos quão pouco resta. Seja um ano ou vários anos, ou apenas um mês, uma semana ou um dia. Estamos todos incertos se esse dia não será o último, ou se teremos o dia inteiro ou metade dele. Não há nada que a experiência verifique mais do que isso. Se o homem tivesse poucas provisões para uma viagem e ao mesmo tempo soubesse que se suas provisões falhassem, ele deveria perecer pelo caminho, ele as valorizaria ainda mais. Quanto mais muitos homens valorizariam seu tempo se soubessem que têm apenas alguns meses ou alguns dias a mais de vida. E certamente o homem sábio valorizará ainda mais o seu tempo, pois não sabe o quanto ele próprio tem. Este é o caso de multidões agora no mundo, que atualmente desfrutam de saúde e não veem sinais de morte próxima. Muitos desses, sem dúvida, morrerão no próximo mês. Muitos na próxima semana. Sim, muitos provavelmente amanhã e alguns esta noite. No entanto, essas mesmas pessoas não sabem nada disso e talvez não pensem nada sobre isso. E nem eles, nem seus vizinhos podem dizer que são mais propensos a serem retirados do mundo em breve do que outros. Isso nos ensina como devemos valorizar nosso tempo e quão cuidadosos devemos ser para que não o percamos. 4. O tempo é muito precioso, porque passado não pode ser recuperado. Há muitas coisas que os homens possuem, das quais, se separarem, podem obtê-las novamente. Se um homem se separou de algo que possuía, sem saber o valor ou a necessidade que deveria ter daquilo, muitas vezes ele pode recuperá-lo, pelo menos com dores e custos. Se o homem foi pego em uma barganha e trocou ou vendeu algo e depois se arrepende, ele pode muitas vezes obter uma libertação e recuperar o que havia se separado. Mas não é assim com respeito ao tempo. Quando isso acaba, desaparece para sempre. Nem muitas dores e esforço podem nada aqui. Nenhum custo, por mais alto, irá recuperá-lo. Embora nos arrependamos muito por tê-lo deixado passar e não o aproveitamos, não redimimos o tempo enquanto tivemos, não terá nenhum propósito esse arrependimento no sentido de recuperá-lo. Cada parte dele nos é oferecida sucessivamente, para que possamos escolher se usaremos para a glória de Deus e nosso bem ou não. Mas não há atraso, o tempo não esperará por nós para ver se aproveitaremos ou não a oferta. Se recusarmos usá-lo bem, ele é imediatamente retirado e nunca mais oferecido. Aquele instante se foi. Quanto à parte do tempo que se foi, por mais que tenhamos negligenciado redimi-lo, aproveitá-lo, está fora de nosso alcance e de nossas possibilidades recuperá-lo. Se vivemos 50, 60 ou 70 anos e não redimimos e aproveitamos nosso tempo, agora ele não pode ser redimido. Ele se foi eternamente de nós. Tudo o que podemos fazer é melhorar o pouco que resta. Sim, se o homem passou toda a sua vida, cada momento sem aproveitar, tudo o que se foi está perdido. E apenas aqueles poucos momentos restantes podem ser feitos seus. E se todo o tempo de um homem se foi, está tudo perdido. É irrecuperável. A eternidade depende do aperfeiçoamento do tempo. Mas uma vez que o tempo da vida se foi, quando a morte chegou, não temos mais a ver com o tempo. Não há possibilidade de obter a restauração dele, ou outro espaço para nos prepararmos para a eternidade, vivendo para a glória de Deus aqui.
Se o homem perder toda a sua substância mundana e falir, é possível que sua perda seja compensada e recuperada. Ele pode ter outra propriedade tão boa, mas quando o tempo da vida se foi, é impossível que possamos obter outro tempo assim. Toda a oportunidade de obter o bem-estar eterno se foi total e eternamente. Seção 2. Reflexões sobre o tempo passado. Você já ouviu falar da preciosidade do tempo, e todos vocês são as pessoas envolvidas neste assunto, a quem Deus confiou esse precioso talento. Você tem uma eternidade diante de você. Quando Deus te criou e te deu uma alma racional, Ele te fez para uma adoração infinita. Ele lhe deu tempo aqui para se preparar para a eternidade. E sua eternidade futura depende da melhoria do tempo, do bom uso, de você redimir o tempo, ou seja, aproveitar cada oportunidade. Considere, portanto, o que você fez com seu tempo passado. Você não está começando agora o seu tempo, mas muito já passou e se foi, e toda a sagacidade, poder e tesouro do universo não podem recuperá-lo. Muitos de vocês podem concluir que mais da metade do seu tempo se foi. Embora você deva viver até a idade normal do homem, seu copo está mais da metade esgotado, e pode ser que reste apenas muito pouco na sua taça. Seu sol já passou do meridiano, e talvez esteja apenas se pondo, ou entrando em um eclipse eterno. Considere, portanto, que relato você pode dar de sua melhoria do tempo passado, de como você redimiu o tempo ou não, como você deixou correr as preciosas areias douradas de sua ampulheta. Cada dia que você desfrutou foi precioso. Sim, seus momentos foram preciosos. Mas você não desperdiçou seus preciosos momentos, seus preciosos dias, sim, seus preciosos anos. Se você contasse quantos dias você viveu, que soma haveria, e quão precioso tem sido cada um desses dias. Considere, portanto, o que você fez com eles, o que foi feito de todos eles, o que você pode mostrar de qualquer melhoria feita, ou bem feito, ou benefício obtido que seja responsável por todo esse tempo que você viveu. Você está mais parecido com Cristo à medida que a areia da ampulheta foi caindo? Quando você olha para trás e procura, você não encontra este tempo passado de suas vidas em grande parte vazio, não tendo sido preenchido com nenhuma boa melhoria? E se Deus, que lhe deu o seu tempo, agora lhe chamasse para uma conta, que conta você poderia prestar a Ele? Quanto pode ser feito em um ano? Quanto, para a glória de Deus, a oportunidade de se fazer em tal espaço de tempo? Quanto serviço alegre e desfrute de quem Ele é as pessoas podem fazer e ter em Deus em um ano? Quanto puderam ou poderiam fazer por suas próprias almas se elas o aproveitaram ao máximo, se redimiram o tempo ao máximo? Quanto pode ser feito em um dia? Mas o que você fez em tantos dias e anos que viveu? O que você fez com todo o tempo de sua juventude? Você, que já passou da sua juventude. O que aconteceu com toda essa preciosa estação da vida? Não foi tudo estéril para você? Não teria sido tão bom ou melhor para você se todo esse tempo você tivesse dormindo ou em um estado de não existência? Você teve muito tempo de lazer e liberdade dos negócios mundanos. Considere com que propósito você o gastou. Você não apenas teve um tempo comum, mas teve muito tempo sagrado. O que você fez com todos os dias de domingo que você desfrutou? Considere essas coisas seriamente e deixe sua própria consciência responder. Seção 3. Quantos são principalmente merecedores de reprovação do assunto da preciosidade do tempo? Quão pouco se considera a preciosidade do tempo, e quão pouco sentido parece ter para a maior parte da humanidade. E para quão pouco bom propósito muitos gastam seu tempo. Não há nada mais precioso no mundo e, no entanto, nada de que os homens desperdicem mais. O tempo está no cofre de muitos, como a prata e o ouro estavam nos dias de Salomão em seus depósitos, tanto como as pedras da rua, e nada foi contabilizado de bom no uso dele. Eles agem como se o tempo fosse tão abundante quanto a prata era então, e como se tivessem muito mais do que precisavam, e não soubessem o que fazer com ele.
Se os homens fossem tão pródigos com seu dinheiro como são com seu tempo, se fosse tão comum para eles jogar fora seu dinheiro como fazem com o tempo, diriam que eles não estão na posse de mentes sãs. No entanto, o tempo é 1000 vezes mais precioso que o dinheiro. E quando acaba, não pode ser comprado por dinheiro, não pode ser resgatado por prata ou ouro. Existem vários tipos de pessoas que são reprovadas por essa doutrina, a quem mencionarei particularmente. 1. Aqueles que passam grande parte do seu tempo na ociosidade, ou em não fazer nada que resulte em alguma conta virtuosa e que glorifique a Deus, seja para o bem de suas almas ou de seus corpos. Nada, nem para o benefício próprio, nem para o benefício do próximo, nem da família, nem do bairro a que pertence. Há algumas pessoas em cujas mãos o tempo parece pesado, que, em vez de se preocupar em melhorá-lo, redimi-lo, como diz Paulo, à medida que passa, e cuidar para que ele não passe sem torná-lo seu, agem como se fosse sua preocupação arranjar caminhos como desperdiçá-lo e consumi-lo, como se o tempo, em vez de ser precioso, fosse um mero estorvo para eles. Suas mãos se recusam a trabalhar, e em vez de se dedicarem a isso, eles deixarão suas famílias sofrerem, e eles mesmos sofrerão. Uma alma ociosa passará fome. Provérbios 19:15. A sonolência vestirá o homem de trapos. Provérbios 22:21. Alguns passam muito do seu tempo em entretenimento sem fim, na taverna, bebendo seus copos e vagando de casa em casa, desperdiçando suas horas em conversas ociosas e inúteis que não terão bom resultado. Provérbios 14:23 diz: em todo trabalho há lucro, mas a fala dos lábios tende apenas à pobreza. A orientação do apóstolo em Efésios 4:28 é que devemos trabalhar, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhamos o que dar ao que necessita. Mas os indolentes, em vez de ganhar qualquer coisa para dar a quem precisa, apenas desperdiçam o que já tem. Aquele que é preguiçoso em seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. Provérbios 18:9. 2. São reprovados por esta doutrina os que gastam seu tempo em maldade, que não apenas gastam seu tempo em não fazer nada para nenhum propósito bom, mas o gastam com propósitos ruins. Tais não apenas perdem seu tempo, mas fazem pior com ele. Eles machucam a si mesmos e aos outros. O tempo é precioso, como vimos, porque a eternidade depende dele. Com o passar do tempo, temos a oportunidade de escapar da miséria eterna e obter a bem-aventurança eterna. Mas aqueles que gastam seu tempo em obras perversas, qualquer coisa que não glorifique a Deus e não necessariamente perversa aos olhos do mundo, não apenas negligenciam aproveitá-lo para obter a felicidade eterna ou para escapar da condenação, mas o gastam com um propósito totalmente contrário: aumentar sua miséria eterna ou tornar sua condenação ainda mais pesada e intolerável. Alguns gastam muito tempo em orgias, se não na prática, nas suas mentes, em conversas e práticas impuras, em más companhias, em corromper e enredar a mente de outros, dando maus exemplos e levando outros ao pecado, destruindo não apenas suas próprias almas, mas as almas de outros. Alguns gastam muito do seu precioso tempo em difamação e calúnia, em falar contra os outros, em contenda, não apenas brigando entre si, mas fomentando e atiçando contendas e inimizades. Teria sido bom para alguns homens e bom para seus vizinhos se eles nunca tivessem feito coisa alguma, pois então eles não teriam feito bem nem mal. Mas agora eles causaram muito mais dano do que fizeram ou farão bem. E muitos fazem isso na igreja visível. Há algumas pessoas que teria sido melhor para as cidades onde vivem que se encarregassem de mantê-las sem fazer nada, se isto as mantivessem em estado de inatividade. Aqueles que gastaram muito do seu tempo em iniquidade, se algum dia se reformarem e entrarem em um modo de vida diferente, descobrirão não apenas que desperdiçaram o passado, mas que gastarão mais do tempo restante para desfazer o que fizeram. Quantos homens, quando chegarem ao tempo final e olharem para suas vidas passadas, desejarão não ter tido tempo?
O tempo que eles passam na terra será pior para eles do que se tivessem passado mais tempo no inferno, pois uma eternidade de miséria mais terrível no inferno será o fruto do seu tempo na terra, como eles o empregam. 3. São reprovados por essa doutrina aqueles que gastam seu tempo apenas em atividades mundanas, negligenciando suas almas. Tais homens perdem seu tempo, pois são sempre tão diligentes em seus negócios mundanos. E embora possam ter cuidado para não deixar nada passar, e nem desperdiçam o tempo, tanto que de uma maneira ou de outra isso se volte para seu lucro mundano. Aqueles que aproveitam e redimem o tempo apenas para seu benefício no tempo, o perdem, porque o tempo não foi dado para si mesmo, mas para aquela duração eterna que o sucede. Aqueles, portanto, cujo tempo é tomado cuidando e trabalhando apenas para o mundo, perguntando o que eles devem comer, o que eles devem beber e com que eles devem se vestir, planejando para si mesmos para acumular tesouros na terra, como enriquecer-se, como tornar-se grande no mundo, buscando status, ou como viver em circunstâncias confortáveis e agradáveis, enquanto aqui, que ocupam suas mentes e empregam suas forças apenas nessas coisas, e cuja corrente de afeições é direcionada para essas coisas, eles perdem seu precioso tempo. Que aqueles, portanto, que forem culpados de gastar seu tempo assim, considerem isso. Você gastou grande parte do seu tempo e grande parte de sua força para obter um pouco do mundo. E quão pouco bem isso lhe proporciona agora que você conseguiu. Que felicidade ou satisfação você pode colher disso? Isso lhe dará paz de consciência, ou qualquer tranquilidade ou conforto racional, em que a sua alma pobre, necessitada e perecendo, melhor está por isso? E que melhores perspectivas isso lhe oferece de sua eternidade que se aproxima? E de que servirá o que você adquiriu quando não houver mais tempo e a morte estiver já com sua sombra sobre você? Seção 4. Uma exortação para redimir o tempo. Considere o que foi dito sobre a preciosidade do tempo, quanto depende dele, quão curto e incerto ele é, quão irrecuperável será quando se for. Se você tiver uma concepção correta dessas coisas, você valorizará mais seu tempo do que o mais fino ouro. Cada hora e momento parecerão preciosos para você. Mas além daquelas considerações que já foram colocadas diante de você, considere também o seguinte: 1. Que você é responsável perante Deus pelo seu tempo. O tempo é um talento que nos foi dado por Deus. Ele nos atribuiu nosso dia. E não é à toa. Nosso dia foi designado para algum trabalho, para ser vivido para sua glória. Portanto, no final de tudo, Ele nos chamará para uma conta. Devemos prestar conta a Ele da melhoria de todo o nosso tempo. Somos servos de Deus. Assim como um servo presta contas a seu senhor, como ele gasta seu tempo quando é enviado para trabalhar, nós também prestamos contas a Deus. Se os homens considerassem isso corretamente e o mantivessem em mente, eles não iriam redimir seu tempo, usá-lo bem de outra forma. Você não se comportaria de outra forma se você considerasse consigo mesmo todas as manhãs que você deve prestar contas a Deus, como você deve ter passado aquele dia. E se vocês considerarem no início de cada noite que devem prestar contas a Deus, como terão passado aquela noite? Cristo nos disse que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, eles darão conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Com certo, podemos concluir que devemos prestar contas de todo o nosso tempo ocioso desperdiçado. 2. Considere quanto tempo você já perdeu. Por ter perdido tanto, você tem a maior necessidade de melhorar, redimir diligentemente o que ainda resta. Você deve lamentar e chorar seu tempo perdido, mas isso não é tudo. Você deve aplicar-se mais diligentemente para melhorar a parte restante, para que você possa redimir o tempo perdido. Vocês que são consideravelmente avançados em idade e até agora gastaram seu tempo em vaidades e cuidados mundanos, e viveram em grande medida negligentes com os interesses de suas almas e a glória de Deus, podem ficar aterrorizados e surpresos
quando você pensa em quanto tempo você tem perdido e desperdiçado. Por ter perdido tanto tempo, você tem mais necessidade de diligência em 3 pontos. 1. Como sua oportunidade é muito mais curta. Seu tempo em toda a sua extensão é curto. Mas deixe de lado tudo o que você já perdeu e então, quanto mais curto será. Quanto à parte do seu tempo que você já perdeu, não deve ser considerada em sua oportunidade, pois isso nunca mais será. E não é melhor, mas pior para você. Era melhor que nunca tivesse existido este tempo perdido. 2. Você tem o mesmo trabalho a fazer que tinha no início, e isso sob maiores dificuldades. Até agora, você não fez nada do seu trabalho. Tudo ainda precisa ser feito, e isso com dificuldades e oposição muito maiores em seu caminho do que teria sido se você tivesse começado a fazê-lo oportunamente. Pois o tempo para fazer seu trabalho não é apenas mais curto, mas seu trabalho é maior. Você não apenas tem o mesmo trabalho a fazer, mas tem mais trabalho, pois enquanto perdeu seu tempo, você não apenas o encurtou, mas também fez sobrar mais trabalho para si mesmo em um tempo menor. Quão bem pode esta consideração despertá-los para um cuidado completo, para não deixar as coisas continuarem dessa maneira, e despertá-los imediatamente para se dedicarem ao seu trabalho com todas as suas forças. 3. Esse tempo perdido era o melhor do seu tempo, e você já o perdeu. O primeiro tempo de um homem, depois que ele chega ao exercício da sua razão e é capaz de realizar seu trabalho, é o melhor. Você que viveu em pecado até a juventude, perdeu a melhor parte. De modo que aqui estão todas essas coisas a serem consideradas juntas. Que seu tempo no todo é apenas curto. Não há nada de sobra. Uma grande parte disso se foi, de modo que se tornou muito mais curto. O que se foi era a melhor parte, mas todo o seu trabalho permanece. Não apenas isso, mas com maiores dificuldades do que nunca. Quanto mais curto é o seu tempo, mais trabalho você terá que fazer. O que o tornará sensível à necessidade de uma melhoria diligente do tempo restante se essas coisas não fizerem. Às vezes, considerações como essas têm outro efeito: desencorajar as pessoas e fazê-las pensar que, vendo que perderam tanto tempo, não vale a pena tentar fazer qualquer coisa agora. O diabo os faz de bobos, porque quando são jovens, diz-lhes, há tempo suficiente no futuro. Não há necessidade de ter pressa. Será melhor buscar essas coisas do futuro, e então eles acreditam nele. Depois, quando a juventude deles passou, ele lhes diz que agora eles perderam tanto, e o melhor do seu tempo, que não vale a pena tentar fazer nada. E agora eles ainda acreditam nele. Para que com eles nenhum tempo seja bom. A época da juventude não é uma boa época, pois é mais adequada para o prazer e a alegria segundo o mundo, e haverá o suficiente depois. E o que vem depois não é uma boa época, porque o melhor já passou. Assim são os homens apaixonados e arruinados pela escuridão. Mas que loucura é que as pessoas cedam ao desânimo para negligenciar seu trabalho, porque seu tempo é curto. Que necessidade eles têm de acordar do sono, de despertar completamente e de estar com grande seriedade para que, se possível, possam ainda glorificar a Deus e serem de fato conformados à imagem de Cristo, e muitos cristãos nominais se tornem salvos finalmente. Porventura, Deus ainda pode dar-lhes arrependimento para o reconhecimento da verdade, para que sejam salvos. Embora seja tarde no dia, ainda assim Deus o chama a despertar e a se aplicar ao seu trabalho, e você não dará ouvidos ao conselho dele neste grande caso, em vez do conselho do seu inimigo mortal. 3. Considere como o tempo às vezes é valorizado por aqueles que se aproximam do seu fim. Que senso de sua preciosidade têm às vezes os pobres pecadores quando estão em seus leitos de morte. Tais clamaram: ó, 1000 mundos eu daria por uma polegada de tempo. Então o tempo lhes parece realmente precioso. Uma polegada de tempo não poderia lhes fazer muito bem do que antes, quando estavam com saúde, supondo uma disposição semelhante para redimir o tempo que tiveram durante a vida. Pois o tempo de um homem no leito de morte
é atendido com desvantagem muito maior para ser redimido, que seria para o bem de sua alma do que quando ele estava com saúde. Mas a proximidade da morte torna os homens sensíveis ao valor inestimável do tempo. Talvez, quando estivessem com saúde, fossem tão insensíveis ao seu valor quanto você, e fossem tão negligentes quanto a isso. Mas como seus pensamentos estão alterados agora? Não é porque estão enganados que pensam que o tempo tem tanto valor, mas porque seus olhos estão abertos. E é porque você está enganado e cego que você não pensa como eles. Você que parece ter tempo, não enxerga a preciosidade do tempo como os que estão morrendo, porque você está cego. 4. Considere o valor que podemos concluir que é dado ao tempo por aqueles que já passaram do fim dele. Que pensamentos você acha que tem da preciosidade do tempo aqueles que perderam toda a oportunidade de obter a vida eterna e já estão no inferno? Eles foram muito pródigos com seu tempo enquanto viveram, e não deram grande valor a isso. Mas como eles mudaram suas perspectivas agora? Como eles valorizariam a oportunidade que você tem, se eles pudessem apenas tê-la sendo concedida a eles? O que eles não dariam por um dos teus dias, sob os meses de graça, como você está agora, no ano aceitável do Senhor? Assim você, agora ou no final, ficará convencido como eles. Mas se você não estiver convencido, exceto da maneira como eles estão agora, será tarde demais. Há duas maneiras de tornar os homens sensíveis à preciosidade do tempo. Uma é mostrando-lhes a razão pela qual deve ser precioso, dizendo-lhes quanto depende disso, quão curto é, quão incerto, etc. A última é a forma mais eficaz, por isso sempre convence, se nada mais o faz. Mas se as pessoas não forem convencidas pelos primeiros meios, os segundos não lhes servirão de nada. Se o primeiro é ineficaz, o último, embora seja certo, ainda é sempre tarde demais. A experiência nunca deixa de abrir os olhos dos homens, embora eles nunca tenham sido abertos antes. Mas se eles forem abertos primeiro por isso, não será um benefício para eles. Que todos, portanto, sejam persuadidos a aproveitar ao máximo seu tempo. A valorização do tempo que aqueles que estão no inferno têm é totalmente inútil para eles, apenas aumenta seus tormentos. Seção 5. Aconselhamento respeitando a melhoria, o redimir do tempo. Concluirei aconselhando 3 coisas em particular. 1. Melhore, redima o tempo presente sem demora. Se você atrasar e adiar seu aperfeiçoamento, ainda mais tempo será perdido, e será uma evidência de que você não tem consciência de sua preciosidade, da preciosidade do tempo. Não fale de épocas mais convenientes no futuro, mas aproveite seu tempo enquanto o tem, seguindo o exemplo do salmista. Apressei-me e não demorei para guardar seus mandamentos. Salmo 119, 60. 2. Seja especialmente cuidadoso para melhorar, redimir as partes do tempo que são mais preciosas. Embora todo o tempo seja muito precioso, algumas partes são mais preciosas que outras, como particularmente o tempo sagrado é mais precioso que o tempo comum. Esse tempo é de grande vantagem para nosso bem-estar eterno. Portanto, acima de tudo, melhore e redima seus domingos, e principalmente o tempo de culto público, que é a parte mais preciosa. Não a perca nem por sono, nem por descuido, desatenção ou imaginações errantes neste momento. Quão estúpidos são aqueles que desperdiçam não apenas seu tempo comum, mas o sagrado também. Sim, o próprio tempo de atendimento às santas ordenanças de Deus. O tempo da juventude é precioso em muitos aspectos. Portanto, se você está aproveitando este tempo, tome cuidado para melhorá-lo ou redimi-lo. Não deixe que os preciosos dias e anos da juventude passem sem melhora. Um tempo sob os auspícios do Espírito de Deus é mais precioso do que outro tempo. Então, porque Deus está próximo, somos direcionados em Isaías 55:6 a buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Tal é especialmente um tempo aceitável e um dia de salvação.
2 Coríntios 6:2 diz: Eu te ouvi em um tempo aceitável, e em um dia de salvação eu te socorri. Eis que agora é o tempo de aceitação. Eis que agora é o dia de salvação. 3. Melhore e redima bem o seu tempo de lazer e dos negócios mundanos, da vida comum. Muitas pessoas têm muito tempo e todas têm algum tempo. Se os homens estiverem dispostos a isso, esse tempo pode ser aproveitado com grande vantagem. Quando estamos mais livres de cuidados com o corpo e negócios de natureza externa, uma feliz oportunidade para a alma é oferecida. Portanto, não gaste tais oportunidades inutilmente, nem de tal maneira que você não possa dar uma boa conta a Deus no fim. Não os desperdice totalmente em visitas inúteis, ou diversões ou entretenimentos inúteis sem fim. O desvio deve ser usado apenas em subserviência aos negócios. Tanto e nada mais prodigamente deve ser usado, ajustando a mente e o corpo para o trabalho de nossos chamados gerais e particulares, redimindo ao máximo o tempo para termos mais tempo de desfrute dos meios de graça. Você precisa melhorar cada talento, vantagem e oportunidade ao máximo enquanto o tempo durar, pois logo será dito a seu respeito, de acordo com o juramento do anjo em Apocalipse 10, 5 e 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: Não haverá mais demora, o tempo terminou. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a